Bom dia, meninas. Estamos começando mais um episódio do programa Pergunte pra Dai. Eu tô aqui com a Mayara e a gente vai fazer uma shadow hoje nela. Daí eu vou mostrar um pouquinho do procedimento pra vocês hoje, tá? Toda a parte de mapeamento, o que ela vai querer fazer. Ela já falou pra mim que o comecinho da sobrancelha dela é o que mais incomoda ela. O quadradinho da frente aqui, sabe? Ela não tem. E é o que mais incomoda ela, é o que ela costuma ficar corrigindo todos os dias, tá bom? Então vamos lá. Ó. Esse comecinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui ela praticamente não tem fios aqui no começo. Então é o que ela mais corrige aqui, tá vendo? Todo esse alinhamento aqui, ela passa lápis, ó. Todos os dias. Então é aqui que a gente vai tá fazendo a queixa da cliente, tá bom? Ó. Vamos lá. Vamos aqui. Tá muito forte a luz aí? Olha. Se tiver muito forte a luz, você pode ficar com o olho fechado, tá bom? Uhum. Daí vai ter alguns também que eu vou pedir pra você abrir, tá bom? Tá. Vou só ajeitar aqui pra eles estarem. Daí eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu conduzo daí todo o atendimento, tá? Quando ela chegou aqui, eu já sentei ela na maca pra analisar se ela costuma levantar um lado da sobrancelha e o outro não, ó, tá vendo? Aqui ela não levanta nenhuma parte da musculatura dela. Então eu posso fazer o mapeamento dela deitada mesmo, tá bom? Daí depois eu só sento a cliente pra fazer a conferência, tá? Ó. Vamos lá, ó. Tem bastante penugem aqui em volta, ó, da testa dela. Então essa parte aqui eu tiro toda depois com a navalha, tá? Faço o designer com a pinça antes, claro, tá? Daí depois aqui a parte de acabamento da penuginha aqui eu tiro com a navalha. Pra ficar bonito depois na minha foto também. Pra ficar um trabalho mais limpo, tá? Tem duas opções aqui nesse momento pra
pra achar os pontos. Eu faço assim, dessa forma. Se eu tiver, claro, aqui o domínio do paquímetro, ele não pode ficar bambeando aqui, ó. Ó, tá vendo? Então eu sempre tenho que manter o paquímetro aqui, nessa parte, porque daí ele fica firme pra mim trabalhar. Se eu tiver, assim, esse controle, não esquecer disso, eu posso fazer assim, mapeamento, tá? Direciono aqui, ó. Pra encontrar o ponto. Se eu não tiver esse domínio, eu esquecer às vezes, sabe? E ficar sentindo essa parte aqui, ó, meio bamba. O que eu tenho que fazer? Ó, tá vendo? Eu risco aqui atrás do paquímetro. Com um lápis mesmo, ó, tá vendo? Eu deixo ele bem marcadinho aí. Eu faço essa marcação com o paquímetro já, ó, tá vendo? Mas aqui ele me limita um pouquinho. O que eu faço? Eu risco aqui em direção ao paquímetro mesmo, risco aqui, tá vendo? E aqui eu marco com o paquímetro, porque a partir do momento que eu tô marcando aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar aqui, ó. Ó, tá vendo? Daí ele marca a pele da cliente pra mim. Já, então tem essas duas opções, tá? Eu não... Tem hora que eu faço um, tem hora que eu faço outro. Tá, ó, tá vendo? Então aqui eu tô encontrando o início agora da sobrancelha dela. Ó, tá vendo? É sempre no cantinho do nariz, esse ossinho aqui, onde vai o piercing do nariz. Eu sempre uso esse ponto como base. Tá vendo? Aí eu marco onde começa a sobrancelha. Como eu vou fazer aqui uma micropigmentação, então eu marco aqui essa parte pra facilitar pra mim, sabe? Não ter muito resíduo aqui de lápis na frente. Então eu marco embaixo um pouco. Ó, tá vendo? E marco aqui. Que é pra não perder esse direcionamento, tá bom? Pode abrir o olho, olha aqui pra mim. Nesse momento aqui, é um dos mais erros que eu já vi vocês cometendo também, é o seguinte. Deixa eu acabar de marcar aqui, eu vou mostrar. Tem dois tipos de erro pra encontrar aqui esse ponto alto, tá? Vocês fazem a marcação com o corpo de vocês do lado da cliente. Quando, na verdade, ele tem que ser feito de frente pra cliente. Se fizer de lado, ele interfere no resultado, tá? E tem também aquela outra forma de fazer mapeamento que é aqui de lado, ó. O que acontece aqui, tá? Costuma marcar, sabe, aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima. Você percebe que aqui o paquímetro ele tá torto, ó. Ó. Se você faz esse tipo de mapeamento, ele vai ficar com a sobrancelha aqui, com o ponto alto aqui, ó. Ó, tá vendo? E com a parte de baixo torta. Quer ver que eu vou pegar um papel pra mostrar. Um papelzinho pra vocês verem.
Ó. Se você faz uma sobrancelha... Ah, a caneta não tá pegando, pera lá. Aí, pegou. Ó, assim... Ó, tá vendo? Imagina que aqui é o ponto alto e aqui eu tô usando o paquímetro torto assim, tá? Ó, tá vendo? Igual eu tava simulando aqui nela, aqui, ó. Ó, tá vendo assim? Não tô achando assim. Meu ponto alto, tá? Tô encontrando assim. Ó, tá vendo? Então, aqui eu meço aqui, ó. Ó, tá vendo aqui o paquímetro, aqui tá o ponto alto. Então, ele tá curvado assim, tá vendo? Ele não tá alinhado, ele tá torto assim de lado. Isso, ó, tá vendo? Então, aqui tem o ponto alto e aqui tem o ponto de baixo, que é o ponto de espessura. O que vai acontecer aqui? Eu vou estar fazendo isso daqui com a sobrancelha da cliente, ó. Ó, tá vendo? Aqui tá o ponto alto, certo? Tá vendo? Aqui tá a cauda. Ó, tá vendo? Daí eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui tá o ponto alto, então eu vou curvar aqui, não vou curvar aqui, certo? Ó o que vai acontecer. Tá desalinhada a sobrancelha, ó, tá vendo? Quando na verdade eu faço isso aqui, sabe? Eu encontro esse ponto alto aqui, de frente pra cliente, ó, tá vendo? Ela vai sair bem certinha a sobrancelha, ó. Ponto alto com ponto alto, ó. Direcionamento, tá vendo, ó? Certo? Deu pra entender isso? Então, vamos continuar aqui. Aqui eu já encontrei ponto alto da sobrancelha dela. Todas as linhas que são na vertical. Agora eu vou encontrar nas horizontais, tá? Para encontrar essas linhas na horizontal, eu vou utilizar da linha, tá? Essa linha aqui. Tá, eu uso linha comum mesmo. Levanta um pouquinho o queixo pra mim. Aí, obrigada. Dá uma leve afiadinha no meu lápis dermatográfico. Tá um pouquinho grossa a ponta. Ó, vê se dá pra ver a ponta. Tá um pouquinho grossa. Tá vendo? Então, nessa hora, eu gosto de ter o traço bem fininho. Ó, tá vendo? Daí ele vai me atrapalhar um pouquinho. Ele não tá muito grosso, não. Mas eu vou dar mais uma afinadinha nela.
Por que eu tô fazendo isso, gente? Por 3 motivos. Primeiro, tô fazendo aqui um projeto pra cliente ver, certo? Se eu uso o lápis dermatográfico com a ponta muito grossa, isso vai dificultar pra cliente entender se o projeto tá do gosto dela ou não, tá? Então, eu tenho que fazer ele mais fino possível. Porque às vezes eu sei que o procedimento não vai ficar grosso, ele vai ficar na espessura que eu trabalhei em cima, assim. Mas pelo fato do lápis ele tá grosso, a cliente pode entender que vai ficar grosso também. Tá vendo? Então esse é um dos motivos. O outro é uma das características da Shadow, gente, é o alinhamento. Então, sabe, o alinhamento tem que ser feito com muita precisão, porque senão ele fica torto. Se eu deixar esse lápis dermatográfico ele muito grosso, isso vai dificultar pra mim a hora de eu fazer a primeira passada também, entendeu? Então, eu tenho que ficar mais ou menos, sabe, o mais próximo possível da espessura da minha agulha, tá? Ó, então, eu vou deixar ele bem fininho, ó. Ó, tá vendo? Daí você fala assim pra mim assim, Daiane, mas eu não faço micropigmentação ainda, eu tô no designer ainda, ok. Só que se você já ir se comprometendo e se adaptando em deixar esse lápis cada vez mais fininho, vai facilitar pra você, sim, a hora que você estiver fazendo uma micropigmentação, tá bom? Dá um zoom aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Então aqui o que eu preciso lembrar aqui? Essa cliente aqui, ela falou pra mim já, sabe? Ela não quer que engrossa a sobrancelha dela e nem afina. Qual que é a queixa dela maior, gente? É isso aqui, sabe? Essa parte do início. Então, eu vou deixar aqui mais definido. Ó, tá vendo? E sem engrossar, tá bom? Então, eu vou trazer isso aqui até o ponto alto, essa linha. Ó, aqui eu dei uma leve trepidada, eu volto consertando. Tá vendo? Aí depois eu vou pegar o palito de laranjeira pra poder afinar ele, tá? Essa linha que eu fiz. É uma coisa que eu tô regando. Que eu peguei coisa molhada. Estico bem a pele, ó, dessa forma. Tá vendo? Isso me ajuda a deixar o traço mais fino. Quanto mais fininho eu conseguir deixar ele, é menos trabalho pra mim mesmo. Tá vendo aqui? Eu economizo tempo, porque daí não tem que ficar afinando muito. Tá vendo? A cliente, ela vai aprovar o projeto de primeira. Isso também ganha tempo, tá? Tem N motivos pra esse lápis ficar fino. Fino aí, se você para no meio do negócio, fica com preguiça de apontar o lápis, você acaba que você acha que você vai estar ganhando tempo e não vai. Tá perdendo tempo. Você vai ganhar tempo aqui, mas lá na frente você vai perder tempo.
Tá vendo? Aqui ficou uma leve barriguinha aqui, ó. Tá vendo? Depois eu vou acertar isso aqui, tá? Pra fazer agora o alinhamento e corrigindo essas partes, eu vou utilizar esses 2 palitos, tá vendo? Esse aqui eu compro pronto já, ele já vem com um pouquinho de algodão na ponta enroladinho. E ele é mais fininho, então eu acabo utilizando ele pra dar os acabamentos finais pra sobrancelha, tá vendo? Daí essa parte que fica mais grosseira, assim, que fica mais visível, sabe? A olho nu, sabe? Eu faço utilizando esse palito aqui, tá? Aqui eu percebi que ficou uma barriguinha. Tá vendo? Eu vou corrigir isso daqui, ó. Tá vendo? Então, eu engrossei a sobrancelha. Eu vou afinar de fora pra dentro. Tá vendo? Então, se eu afino aqui, ó. Tá vendo? Eu faço aqui de dentro pra fora, eu vou estar engrossando ainda mais. Eu vou estar evidenciando onde eu engrossei. Então, vou fazer de fora pra dentro. Ó, tá vendo aqui? Eu já consertei, ó. Tá vendo que não vai nem precisar eu apagar o traço todo. Tá vendo? Era só alinhar mesmo, ó. Era só fazer um alinhamento, ó. Aqui. Isso, ó, tá vendo aqui também. Eu acabei engrossando um pouco mais. Tá vendo? Agora eu vou tirar um pouco desse excesso de pelo aqui dela. Vou dar uma limpada e depois eu volto pra finalizar o alinhamento, tá? Porque daí fica mais fácil eu ver aonde que tem que corrigir ainda em relação ao alinhamento. Que essa linha aqui, ela tem que estar bem alinhada, tem que estar perfeita. Aí eu confiro as medidas, entenderam? Daí eu volto aonde precisar. E às vezes essa marcação toda, esse excesso aqui de pelo também, ele me atrapalha pra visualizar isso tudo, tá? Então eu vou fazer uma limpeza pra finalizar esse alinhamento, tá?
Tem um pelinho branco só, né, Vanessa? Uhum. Pode tirar ele? Pode, com certeza. Ó, gente, aqui eu perguntei pra ela, porque tem cliente que não gosta que tira, tá? Ainda mais que esse pelinho branco, ele tava dentro do formato dela, entendeu? Aí tem que perguntar. Se tivesse fora, ok, né? Mas como tá dentro... Eu choro um pouco. Pode ficar tranquilo. Normal. Tá lacrimejando? Quer um papelzinho? Não. Quer um papel pra secar? Tá. Seca as lágrimas. Você tem o hábito de tirar a sobrancelha? Sim, mas aí é sempre assim, choro muito. Você gosta de fazer com a pinça mesmo? Chora e espirra, chora e espirra. Não sei por quê, espirro tanto. Mas você sabe por quê? Sabe, aqui a gente tem um nervo localizado bem aqui, ó, no nosso rosto. Daí esse nervo, ele é tipo interligado. Ele vai na sobrancelha, ele vai aqui no nariz e vai na garganta também, entendeu? Por isso que tem gente que a hora que começa a tirar, tosse bastante ou espirra, entendeu? Porque é o mesmo nervo. Quando começa a puxar os pelinhos, esse nervinho ele é estimulado, daí você começa a espirrar, começa a tossir.
Que é interligado, entendeu? Uhum. Você tá filmando ou fazendo live? Uhum. Filmando? Fazendo live. Daqui a pouquinho ela vai falando nisso, que as lives tem 1 hora só. Na hora que ela parar, você deixa no banheiro? Deixa. Quer ir agora? Pode ir. Vai. Pode ir lá. Uhum. Vai lá, pode Será ir. que não vai te atrapalhar? Não, pode ficar à vontade. Que eu tomei refrigerante. Deixa eu pegar aqui o som e falar com elas. Lá. Pode ir lá. Meninas, assim, sempre tem que respeitar como que a cliente tá bom? Se ela quiser ir no banheiro, deixa ela ir no banheiro. Se quiser sentar um pouquinho também, tá? O importante durante o atendimento inteiro é que a cliente tá se sentindo bem, tá bom? Eu vou fazer nela uma shadow. Eu já conversei com ela, sabe? Eu já analisei, sabe, o que ela quer. Assim, essa cliente, ela tem o hábito de passar muito lápis. Como ela passa o lápis, eu já sei que o efeito do lápis, ele tem um efeito sombra, ele não tem efeito de fios, entendeu? Então, se ela falasse pra mim assim, ai, Daiane, eu não corrijo a sobrancelha, nada, não tenho esse hábito de passar lápis na sobrancelha, de passar sombra, não passo nada na sobrancelha, não passo rena, sabe? Aí sim eu poderia indicar pra ela uma fio-fio, entendeu? Assim, e pra tirar daí a dúvida, sabe? Eu sempre mostro pra ela foto antes do procedimento, mostro foto de efeito de fios, efeito de sombra, entendeu? Mas só de conversar com ela eu já entendi que assim, sabe, o que seria melhor pra ela, que era uma shadow, tá bom? Então, assim, em caso de dúvida em qual técnica você fazer, a resposta sempre vai estar na sua cliente, tá bom? Deixa eu voltar aqui pra esperar ela chegar, pra gente continuar. Para a cabeça. Levanta o cabelo um pouquinho pra me arrumar aqui. Aí, pode encostar. Nessa sobrancelha aqui, eu tirei os pelinhos todo dela, sentada aqui, por trás da cliente. Nessa sobrancelha aqui, eu já não tenho como fazer aqui atrás dela,
sentada. Porque daí, ó, como é que fica? Minha mão aqui, ó, vai ficar assim. Desconfortável, entendeu? Então eu tenho que vir de frente pra cliente pra fazer aqui, ó. Ó, tá vendo? Então por trás eu consigo fazer aqui nessa região. Ó, tá vendo aqui? Eu faço aqui tudo, entendeu? Eu faço até aqui alguns pontinhos aqui, porque o sentido do pelo dela aqui, ele tá assim, né? De baixo pra cima. Então eu consigo, ó, tá vendo? Eu puxo os pelinhos assim aqui nessa parte da frente. Tá vendo? Aqui também eu faço alguns fiozinhos. Ó, tá vendo? Agora aqui eu não posso. Por quê? Porque se eu continuo aqui sentada, eu vou estar puxando esses pelinhos ao contrário. Tá vendo? Aí eles vão quebrar, sabe? Aí não fica bem limpinho. Aí eu quebro o pelo da cliente, sabe? Eu não puxo ele inteiro, tá? Então nessa hora eu vou de frente. Eu levanto pra ir de frente pra ela. Aí eu fico de lado aqui. Desse lado de cada maca, tá? Tá vendo aí minha mão? Consigo esticar, ó, tá vendo a pele dela e fazer a remoção dos pelinhos, ó. Faço a remoção no sentido correto. Você foi no banheiro, você já se viu no espelho? Como é que tá ficando? Tá gostando do desenho? Tô. Foi dar uma espiada, né? Ó, aqui ela tem
bastante penugem, então eu vou tirar com a navalha essa parte, tá? Como eu já fiz aqui toda a limpeza, agora eu vou analisar se eu tenho que voltar de novo ou não no mapeamento dela, tá? Corrigir onde precisa. Esse algodãozinho tá seco, tá? Então ele não vai tirar minha marcação. Agora eu vou analisar onde que eu preciso acertar, se precisa engrossar, afinar. Ó, tá vendo? Esse palito aqui, ele já tá com a ponta suja, aí eu troco o botão, tá? Ó, aqui eu tô afinando a minha linha, tá? Tô afinando ela pra ficar bem certinha. Estico bem a pele. Se eu não esticar a pele, eu não vou ver, tá? Se não esticar a pele, impossível enxergar onde tá o alinhamento da sobrancelha. Então, aqui eu vou ter que dar uma leve arqueadinha, que esse lado aqui ficou um pouquinho mais levantadinho que o outro. Então, aqui eu já vi que eu tenho que corrigir, ó. Um detalhezinho. Mas já vai fazer a diferença, ó, tá vendo? Só um fiozinho que tava mais ali. Aqui também.
Aqui, eu vou deixar esse alinhamento mais definidinho aqui em cima também, ó. Tá vendo? Esses pelos desse lado, eles são mais alongados pra cima, ó. Ó, isso tá me deixando um pouco na dúvida. Então, o que eu vou fazer na dúvida? Eu vou medir. Pra ver se tá na espessura igual, ó. Ó, tá vendo aqui desse lado do rosto dela, que é bem plano a testa dela. Plana, tá vendo, ó? Já desse lado aqui, ele tem uma ondulação. Tá vendo? Então, pode estar causando esse efeito de estar um pouquinho diferente. Eu posso estar tendo essa sensação por conta disso. Tá vendo aqui? Ela tem uma ondulação na pele dela, sabe? Ou pode ser dos pelinhos mesmo. Ou pode realmente estar ainda um pouco desigual. Eu tenho que conferir. Quantos milímetros que tá dando cada uma delas. Elas estão iguais, ó. Ó, tá vendo? Então, esse pelinho que tá pra fora, eu não tenho que engrossar ele mesmo, tá vendo? É só parar com a tesourinha, tá vendo? Por isso que, na dúvida, sempre vão pegar daí um paquímetro. Ó, tá vendo? Aqui, ele já não ultrapassa o formato da sobrancelha aqui, ele já ultrapassa. Então, não é caso de engrossar esse daqui, não. É só aparar mesmo. Os pelinhos. Ela tem bem pouquinho pelinho pra parar, ó. Tá vendo? Eles quase não são muito alongados, ó. Tá vendo? Agora eu pego aquele palitinho com a pontinha que é mais fininha. Tá vendo? Aí eu vou dar os últimos ajustes, porque ele é mais fino do que o outro palito, tá? Tá vendo? Aí se eu uso ele desde o começo, eu perco mais tempo, porque daí tem acabamento que é mais grosseiro que eu tenho que fazer, né? E aqui já é acabamento um pouco mais fino. Tá vendo? Essa marcação aqui que eu fiz lá no começo, utilizando o lápis, eu não vou tirar. Porque esse aqui é até onde eu vou com o alinhamento aqui da sobrancelha, tá? Pra fazer a shadow. Então, esse alinhamento aqui eu não vou tirar. Tá bom? Então, aqui eu sempre vou deixar um pouco mais marcado, porque uma das características mesmo da técnica shadow é essa. Tá vendo? A gente não vai deixar aqui em cima ele muito marcado, muito definido. Aqui vai ser o degradê. Tá vendo? Então, aqui vai ser um tom mais clarinho. Ó, aqui vai ser um tom intermediário e aqui um pouquinho mais marcado aqui na cauda. Ó, tá vendo? Aqui ela tem bastante pelo aqui nessa sobrancelha inteirinha, ó, tá vendo? Ó, tá vendo que ela é bem preenchida, só tem um pouco de falhas aqui, ó. Ó, tá vendo? E aqui não, aqui é diferente, aqui é só na parte inferior da sobrancelha tudo, ó. Tem que refazer tudo aqui, ó. E aqui também, tá vendo? Vou te mostrar no espelhinho, Vanessa.
Daí você me fala se tá boa a espessura, se tá um pouquinho mais grossa, mais fina. Deixa eu diminuir a luz pra você não ficar com o olho doendo. Ó, tá vendo aqui, ó? Você tem bastante pelo aqui, ó. A sobrancelha inteira, tá vendo? Aqui é onde precisa E aí tem um dar uma corrigida, fone. tá vendo, ó? Vai, escovinha, pra te mostrar. Ó, tá vendo aqui desse lado, ó? Tá vendo? Daí aqui é o contrário. Aqui tem bastante aqui nela inteira e aqui não tem na parte de baixo. Ó, tá vendo a parte de baixo? Ó, tá vendo? Então, Essa é a minha dificuldade de acertar as duas iguais. nós vamos fazer o alinhamento aqui nela agora. Tá vendo? Aí você não tem que passar mais lápis nela. Perfeito. É isso mesmo? Volta a luz. Então, assim que é feito um mapeamento pré-shadow, tá bom, meninas? Se fosse uma técnica de fio a fio também, uma proposta de pelo, de pelinho mais marcadinho, dentro do que a gente queria aqui na sobrancelha, seria esse mesmo projeto, tá? Depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá pra vocês colocarem as dúvidas de vocês lá no store pra eu estar respondendo amanhã. Na live de amanhã, tá bom? Beijo. Bom domingo pra vocês.